Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra o segundo livro dos Reis. Nós leremos no capítulo de número 2, verso de número 8, 9, os versos de número 8, 9 e 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 8, 9, 10. E também 11. Vocês estão aqui, vão ficar em pé comigo mesmo, né? Amém. Se vocês sentirem, quiserem no meio da pregação subirem comigo, descerem comigo, vamos viajar. Fechou? Nessa mensagem? Fiquem à vontade. Hoje é uma manhã especial. Vamos nessa proposta aí. Os que encontraram, digam amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? O texto em apreço apresenta em seu contexto um profeta. O nome dele é Elias. Ele é um dos mais proeminentes daquela época. Ele entra em vigência como voz profética num cenário extremamente delicado. As nações, as tribos haviam vivido unidas durante o deserto, mas precisaram se separar quando entraram na terra prometida. Cada tribo viveria a sua realidade, construiria a sua cultura, a sua identidade, e eles se reuniriam para adorar ao Senhor em festas que Deus havia estabelecido. Porém, o período de juízes, ele passa logo após a morte de Josué, e se inicia a monarquia. A monarquia se inicia com Saul, que é destituído, e então Davi assume o trono. Logo após de Davi, nós temos seu filho Salomão, que consegue construir um tempo de paz e de prosperidade. Davi, antes de Salomão, ele teve uma missão de vencer todas as guerras e conseguir reunir as tribos. Portanto, o governo estabelecido na capital, Jerusalém, orienta todas as tribos, mesmo que elas estejam vivendo em lugares distintos. Elas estão unidas novamente. Mas após a morte de Salomão, nós temos um problema, porque Roboão, seu filho, assume o trono. E ao invés de ele trabalhar para diminuir os impostos, porque as pessoas estavam sofrendo muito, ele escolhe ser mais pesado do que Salomão. Então, há uma divisão de reinos nesse momento. Jeroboão, um jovem que estava no Egito até então, volta para Jerusalém e há uma cisão. Inicia então dois reinos, o reino sul e o reino norte. Diga comigo, reino sul, reino norte. O reino sul tem sua capital em Jerusalém e é composta por duas tribos, Judá e Benjamim. Porém o reino norte agora será liderado por Jeroboão. Sua capital será Samaria. Jeroboão reconhece que ele precisa, com as 10 tribos que ele domina, isto é, a grande maioria, ele precisa controlá-los, ele precisa ter poder suficiente para manipulá-los. E ele sabe muito bem que essas 10 tribos, quando chegar o tempo das festas, eles viajarão até Jerusalém, entrarão no território do reino sul. E se eles chegarem no reino sul, certamente serão convencidos por Roboão a estar debaixo do seu domínio, e Jeroboão então perderá a sua autoridade. Ele constrói então uma alternativa religiosa. Ele desenvolve 2 templos, e ele coloca nas extremidades dos territórios, um em Dan e outro em Betel. Perceba que Betel é um extremo, Dan é outro. Betel fica exatamente na fronteira com Jerusalém. A proposta de Jeroboão é: se eles terão que viajar até Jerusalém, eu facilitarei o caminho. Eu construirei templos para que eles não precisem viajar tanto e eles possam servir nesses lugares. Eu tentarei convencê-los de que não é mais necessário sacrificar-se e atender às demandas de Jerusalém. Eles podem fazer o mesmo nesses templos alternativos.
a ponto que a nação é convencida. Mas ao invés de ele estabelecer aquilo que Deus havia proposto como liturgia, princípios e valores através da lei, ao estar no Egito por um período de tempo, ele importa do Egito uma influência religiosa e pagã, a ponto que agora há um sincretismo religioso instalado por todos os lugares do Reino Norte. Dessa forma, as pessoas acreditam que estão adorando a Deus, mas estão cada vez mais distantes dele. Vou repetir, eles acreditam piamente porque o líder as convenceu de que eles estão caminhando em direção de Deus, quando na verdade estão se afastando cada vez mais. Isso é extremamente perigoso, porque Deus, ele sempre declara: eu prefiro que você seja frio ou seja quente. O estágio intermediário é extremamente perigoso, porque você pode acreditar que está indo para o céu, quando na verdade está se afastando cada vez mais dele. E é exatamente o que está acontecendo. Jeroboão, enquanto um líder espiritual, ele está tirando a oportunidade dessas pessoas de encontrar a Deus, mas construindo uma fé alternativa, uma religião alternativa. A nação está se perdendo com a apostasia. Perceba, eles não estão mais escolhendo líderes levitas que fazem parte da tribo que Deus estabeleceu como primogênito de Israel. Agora eles estão escolhendo profetisas e profetas de acordo com sua própria vontade. Não há mais uma separação divina para os líderes que irão servir no Reino Norte. Acompanhe comigo, isso é muito importante. Ao ponto que tudo já está fadado ao fracasso, e o amor de Deus é tão poderoso, que mesmo podendo lançar essas pessoas à miséria, mesmo podendo os abandonar, os sentenciar, os punir, Deus envia um profeta de Judá, do Reino Sul, e declara a este profeta: eu quero que você entre neste território hostil, no Reino Norte, eu quero que você vaticine, eu quero que você denuncie os pecados de Jeroboão. O que Deus estava declarando a este jovem, que não tem nome, não se sabe qual é a sua origem, porque para um tempo de transformação, nós não precisamos de nomes, de figurões, nós precisamos de alguém que esteja disponível. Deus está declarando: eu encontrei alguém que está disponível, e eu irei arrancar você do Reino Sul e vou te plantar no Reino Norte. O que Deus estava declarando é: a sua origem não é o norte é apenas o teu ministério, a tua origem é o sul. E olha o que Deus declara: eu te plantarei no Reino Norte, para você denunciar todos os pecados de Jeroboão. Preste atenção. Porém, o sucesso não será apenas o cumprir o seu chamado, não será apenas pregar uma mensagem. Sucesso será você retornar para o lugar de origem. Você precisa passar pelo Reino Norte, mas o teu sucesso não está atrelado ao cumprimento da sua missão. O seu sucesso está atrelado ao retorno ao lugar onde você nasceu. Olhe para mim, com isso eu quero declarar: quantos aqui nasceram de novo? Levante a mão para o céu. Portanto, você nasceu do alto. Você pode ter nascido em Piracicaba ou em qualquer cidade desse país ou de mundo. A grande verdade é que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo te arrancou da terra e te colocou em um útero. E este útero não é aqui nessa esfera, é em outra dimensão. Você nasceu do alto, do Espírito, da água. A partir desse momento você trocou de origem. A sua origem não é mais Piracicaba, a sua origem agora é o céu. Você nasceu do alto. E o eterno Deus então pegou você e declarou: eu irei te plantar na cidade de Piracicaba. Uragaiacé. Se você estiver disponível, eu te arranco do lugar de origem e eu te planto na cidade de Piracicaba, para você carregar uma mensagem, cumprir uma missão que não é dessa terra, essa missão é do alto. Perceba que Deus estaria dizendo: você carrega uma cultura que é de Jerusalém, mas você estará inserido no Reino Norte. Escute, você pode estar em Piracicaba, mas a cultura que você revela não é da terra, é uma cultura do céu. E essa cultura do céu precisa ser revelada através do seu modo de vida. Perceba que Deus declara a esse jovem: já que você está disponível, eu irei te plantar no Reino Norte, num lugar hostil. Mas você precisa reconhecer que o lugar é extremamente perigoso. Não é a sua cultura. As mesas desse lugar poderão prejudicar o teu retorno à origem. Então eu lhe dou direções: você não pode comer pão e nem beber água, e você não pode retornar pelo mesmo caminho que você foi. O que Deus está declarando:
Você tem apenas 2 caminhos. Naquele período haviam 2 caminhos apenas que levavam até Jerusalém. Portanto, ele precisa ser estratégico. Eu escolherei o caminho mais comprido ou o caminho mais longo para ir. Eu escolherei o caminho mais comprido, o caminho mais curto para voltar. O que eu escolherei? Portanto, ele deve ter escolhido um caminho. Para mim, estrategicamente, ele deve ter escolhido o caminho mais longo para ir, porque ele deve ter se alimentado em Jerusalém. Portanto, ele está hidratado, ele está alimentado. Ele pode caminhar um caminho longo, mas se ele vai passar um período importante no Reino Norte, ele vai se desidratar, perder massa corporal, ele não vai poder se alimentar naquele lugar. Então, estrategicamente, eu escolheria o caminho mais curto para voltar, porque eu quero chegar mais rápido, eu estarei com maior debilidade. Eu imagino que ele deve estrategicamente ter escolhido o caminho mais longo para vir. Nesse caminho, ele deve ter encontrado pessoas, e essas pessoas devem ter querido fazer alianças com ele, e ele precisava neste caminho declarar: eu não aceito pão, eu não quero sua água. Na verdade o que Deus estava dizendo é: não se assente em nenhuma mesa, porque se você fizer aliança com essa cultura, eu te perderei, e eu não quero apenas te usar, você não é o meu produto, eu quero você de volta para mim no lugar de origem. Por a série eu tenho visto muitas pessoas queimando pelo Senhor, se desgastando no altar, chegando a se tornar cinzas de tanto que foi consumido pelo fogo de Deus, mas infelizmente no final da trajetória ele se perde e nunca voltará ao lugar de origem. Eu quero declarar: você pode não ser um pregador, nem um evangelista, você pode não conseguir fazer muita coisa durante a sua vida, mas se você conseguir voltar, não importa se for arrastado, se prepare, porque você completou a sua missão. Você passou pelo Reino Norte e chegou de volta no lugar de origem. Deus está te esperando lá. Quantos entendem isso? Dêem glória ao Senhor. A missão desse profeta não será fácil. Ele precisa estar atento a todo instante, porque sua carne tentará o dominar. Alguém oferecerá comida, água, e por certo que sua carne clamará. Ele precisa ter um domínio próprio. Ele precisa ter condição de dizer a si mesmo: não. Aleluia. Porque a lei de Deus está sobre mim, e esta lei opera no meu espírito. O meu espírito é mais forte do que a minha carne, mesmo que ela esteja sedenta e faminta, eu controlo todos os meus anseios. Se você quer de fato queimar pelo Senhor e mudar a realidade do lugar onde Deus te plantou, você precisa ter domínio próprio, conseguir dizer não a você mesmo. É por isso que essa geração precisa resgatar a cultura do jejum, a cultura da oração. Sem isso você não conseguirá dominar a sua carne. Escute, a pior notícia para a sua carne é quando você disser a ela: hoje você não vai comer. Você perceberá um leão rugindo dentro de você e dizendo: não, eu quero me alimentar agora. E você vai precisar dizer a você mesmo: você não me domina mais. Há alguém no controle. Quando Deus olha para Abraão, perceba, ele entra no quarto. Abraão ouviu de Deus uma promessa. Deus havia dito a Abraão: sua esposa é estéril, você está envelhecendo, mas eu tenho uma promessa, você será pai de multidões. Mas a carne não quer deixá-lo crer, porque ele está vendo uma realidade presente diferente daquilo que Deus avisou. Então ele está na sua casa, coçando a cabeça, construindo uma fórmula para aquilo que Deus falou fazer sentido. Então ele está olhando para a figura mais próxima de filho que ele tem, Eliezer, e ele está declarando: eu devo ter entendido errado. Perceba como a carne tenta te auto-sabotar. Ele vai fazer você acreditar que está bom quando não está. Ele vai fazer você construir fórmulas para fazer você se autoconvencer de que a sua vida cristã ela está agradável, quando na verdade é uma proposta da carne de tentar te escravizar. Abraão está com um papel e ele deve estar declarando: eu entregarei toda a minha herança ao Damasceno Eliezer, eu irei fazer o meu testamento. Deus não precisava intervir, mas o Deus de amor sempre intervirá. Ele entra dentro da casa, pega o papel, rasga tudo, joga para o alto, pega a caneta, joga no lixo, pega Abraão pelo colarinho, chama para ele e declara: Abraão, eu sou o teu escudo. Não existe nenhuma iminência de guerra, não existe nenhum exército cercando a casa, não existe ninguém pronto para atacar Abraão. Ele está sozinho na sua casa com uma caneta e um papel. Se escudo é um instrumento de defesa em tempo de guerra, quem é que está guerreando contra Abraão? Ele mesmo. Aleluia. Deus está declarando: eu entro entre você e você, e eu te protegerei de você mesmo, porque aquilo que eu cravei no teu espírito, você não vai arrancar.
eu quero te tirar para fora, porque a partir de agora você não vai se enxergar mais da mesma forma. Você se enxergará a partir da minha visão. Eu imagino ele arrastando Abraão para fora e declarando em pleno dia: conta as estrelas se você pode contar. Para mim é ilógico você desafiar alguém a contar estrelas de dia. Estrelas podem ser até contadas à noite. Você perceberá que é impossível pela quantidade, mas você pode até tentar, porque elas estão visíveis. Mas uma proposta de desafio para você contar estrelas de dia não tem lógica. O que Deus estava declarando a Abraão é: eu estou propondo para você, conte as estrelas se você pode. Abraão está dizendo: Senhor, não é possível contar. Por que não é? Porque não é possível vê-las. Você não consegue vê-las por quê? Porque o espelhamento azul causado pelos raios solares limitam a minha visão e não me dão acesso a elas. Mas a minha pergunta é: elas estão lá ou não? Elas estão lá, mas você não vê por causa da sua limitação. É isso mesmo, pois eu venho declarar: não é porque você não consegue enxergar que elas não existem. Eu estou em um plano de visão melhor do que você, e eu quero que você confie em mim. Eu não quero te apurar a visão, eu quero ser a sua visão. Eu estou dizendo para você que o que eu estou vendo acerca de você é uma multidão de estrelas, e estes são seus filhos. Você crê agora? Você pode confiar em mim? Deus manda declarar a esses jovens e adolescentes: vocês podem não conseguir enxergar o que Deus está ministrando. Não é preciso enxergar, é preciso crer. Esta manhã o Eterno está declarando: eu vou arrancar jovens do lugar, eu vou habilitá-los, eu vou usá-los. Hoje Deus está declarando: eu sou o teu escudo, eu vou entrar entre você e você. Eu vou afastá-los, e eu vou cravar no espírito algo tão poderoso que ninguém poderá arrancar mais. Se prepare, porque esta palavra entrará em um lugar onde nenhum vírus consegue acessar, onde Satanás não consegue tocar, aonde nenhuma palavra maldita conseguirá arrancar entre as juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Deus colocará em um lugar aonde vai passar pelos poros, ele vai se alojar dentro dos seus ossos, e mesmo quando você quiser parar, não conseguirá, porque o fogo queima no lugar aonde você não consegue apagar. Se prepare, se prepare, se prepare. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Este profeta, ele denuncia o pecado de Jeroboão, e ele grita dizendo: Deus já tem o nome do rei que vai destituir tudo que você implantou. Aleluia. Meu tecladista, nós estamos num tempo onde nós somos extremamente imediatistas. Se Deus falou hoje, Ele precisa cumprir agora. Se Deus ministrou hoje, no máximo dentro desse mês precisa acontecer. Mas você precisa conhecer melhor o seu Deus. Aleluia. Deus, Ele não está preso na bolha do tempo, por isso Ele não tem ansiedade. Nós estamos presos na bolha do tempo, então nós contamos com o Cronos. Para nós esse culto precisa acabar, aleluia, porque nós temos uma programação. Mas para Deus, a hora que terminar o culto e não tiver ninguém aqui, Ele vai atrás de alguém que está queimando. Ela vai assim, porque Deus não está preso na bolha do tempo. Para Ele não existe intervalo. Eu quero gritar que o nosso desafio é tentar romper, rasgar a dimensão do tempo e tentar experimentar o Kairós de Deus. É tentar viver a eternidade por um momento, se isso é possível. Já percebeu que cultos incríveis nós não queremos ir embora? As notícias que temos nos Estados Unidos, você deve ter conferido, é um culto que começa às 4, já são mais de 200 horas e as pessoas não saíram de lá. Alguns questionam se é avivamento ou não. Nos tempos de hoje, se prepare, porque romper um culto por mais do que 2 ou 3 horas, para mim, já constitui algo fenomenal. Aleluia. É alguém que está dizendo: eu rompi com o Kairós, e eu estou agora invadindo eu rompi com o Cronos, eu estou invadindo o Kairós, eu estou vivendo um pouco da eternidade. Cultos incríveis não se dá vontade de ir embora.
Se prepare, porque hoje você quererá ficar aqui. Você só vai embora porque o seu pai vai dizer para você vir comer ou alguma coisa. Mas alguns quererão ficar jogados no chão até a meia-noite. Eu quero dizer que se você não pegou o endereço dos adolescentes, deve pegar hoje no intervalo desse culto, porque Deus está declarando: se prepare para chamar pais para vir buscar os seus filhos. Se prepare para levá-los até em casa. Já avise os pais que Deus vai fazer uma obra. Deus vai invadir os sonhos quando você estiver dormindo e continuará falando com você. Em verdadeiros cultos, Deus não para de falar. Salomão, quando ele inaugurou o templo, ele orou a Deus dizendo: os céus dos céus não conseguem te comportar, mas será que o Senhor pode visitar-nos? O culto acabou, foram mais de 7 dias de culto. Quando Salomão foi deitar na cama, Deus invadiu o sonho e declarou: a oração que você fez lá na igreja, eu estou visitando o seu sonho para responder. Se prepare, porque não haverá mais intervalo. Uragai, Uremandará. Deus não está preso na bolha do tempo. Esse é o nosso problema. A igreja brasileira queria que Deus desse um jeito, colocando alguém no Palácio do Planalto. Ele podia fazer, mas não fez. O meu papel não é lamentar. O meu papel é entender que acima das nuvens há um Deus que descolou os pés do chão em direção do cumprimento de mais de uma de suas profecias. E se Deus sempre trabalha, porque Jesus declara: o meu Pai trabalha até agora, Ele não dorme, nem tosqueneja. Eu acredito em um Deus que não parou de trabalhar. Quando o profeta declara para Jeroboão: Deus já tem o nome de alguém que vai mudar esta realidade. Sabe quanto tempo demorou para o rei chegar? 400 anos. 4 séculos. Sabe o que Deus estava declarando? Eu não me importo com o tempo que se passa. Eu estou trabalhando de geração em geração. Aleluia. Você nem sabe, mas Deus sonhou com vocês quando o Evangelho Quadrangular ele foi inaugurado em 1923, 1º de janeiro, com Aimee Semple McPherson. Você fez as contas, faz 1 século. Faz 100 anos que o Evangelho Quadrangular foi inaugurado em Los Angeles, Califórnia. Deus trabalha com datas. Perceba que Deus sempre fala de 3, Deus sempre fala de 7, Deus sempre fala de 40, Deus sempre fala de 12. Séculos são importantes para Deus. Eu não sou do Evangelho Quadrangular, mas Deus hoje me fez saber a data da fundação. E Ele me fez reconhecer qual era o cenário em que o Evangelho Quadrangular foi instalado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aleluia. Uragás. Diante da Grande Depressão nos Estados Unidos, onde uma mulher que não tinha voz naquele tempo e não podia nem votar, se levantou para alimentar os Estados Unidos inteiro. Urabás. Uma mulher que estava à frente do tempo e pregava através dos rádios, o maior e melhor meio de comunicação da época. Uma mulher que entendeu que poderia fazer um templo em Los Angeles para mais de 3.000 pessoas sentadas. Ela ia na praça da cidade, onde as pessoas estavam famintas, ela ajoelhava, e quando ficava horas ajoelhada, ela gritava dizendo: o Senhor está aqui. E as pessoas iam para ver, curiosas, o que estava acontecendo com aquela mulher. E então ela entrava em uma tenda e começava a pregar, e o Evangelho se disseminava. Eu quero gritar, faz 1 século. Faz exatamente 100 anos. Sabe o que Deus está declarando? Eu estou separando esse tempo para reativar esta igreja e resgatar a unção que estava sobre aquela mulher. Eu não sei quem é que estará disponível, mas estamos em um tempo onde Deus está reativando a igreja no Brasil, a igreja no mundo. Se prepare, vai acontecer. Vai! Urasse, Deus, Ele caminha nas gerações. Escute, o brasileiro não se preocupa com a sua ancestralidade. A maioria de nós não sabe de onde viemos. Carregamos um nome português, alemão, israelita, e não sabemos o que aconteceu para chegarmos até aqui. O brasileiro não quer saber da sua descendência, nem da sua ancestralidade, mas Deus é um ser que sempre coloca genealogias para declarar: você não chegou aí por acaso. Uragai assim. Eu fui trabalhando de família em família, de geração em geração. Eu fui empurrando navios, eu fui salvando escravos, eu fui trocando pessoas de países para que você entrasse em rota de colisão com o sangue de Jesus, porque eu tenho uma obra na sua vida. Deus vem trabalhando nesse mundo, e se prepare, o cenário está pronto.
Este é o tempo de profetizarmos e declararmos às trevas: está nascendo alguém que vai mudar a realidade do mundo afora. Está nascendo alguém. Quando ele vaticina, o rei fecha o punho para socar o rosto do jovem. As mãos secam e o rei desesperado declara: você pode orar e minhas mãos podem voltar à saúde. Quando ele ora, restabelece a saúde da mão do rei. Perceba? E naquela hora o rei declara: eu quero te dar metade do que eu tenho. É um rei, é uma proposta interessante, sedutora. Mas ele olha para o rei e declara: o Senhor me disse para não comer pão e não beber água. Não importa o quanto você quer me oferecer, o que eu tenho é melhor, o que eu tenho é maior. Perceba que na visão desse jovem, ele não tem o que todos têm. Ele não tem pão, ele não tem água, mas ele não está olhando a escassez. Ele está olhando o que ele tem. E o que ele tem, ninguém tem. Ele tem um Deus andando ao seu lado. Então, se ele tem um Deus andando ao seu lado, ele não precisa de mais nada. Este jovem está voltando porque cumpriu a missão. Mas um velho profeta, que já está contaminado pela cultura do reino norte, o encontra e declara em uma mentira: você precisa vir para minha casa, eu quero te dar pão e água. Ele declara: o Senhor me disse para não fazer isso. E o profeta, contaminado pela cultura do reino norte, declara: mas um anjo se apresentou e me declarou que você deve vir. Ele respeitou a autoridade do velho profeta, e ele foi para dentro da casa. Ele comeu pão, bebeu água, e agora o profeta lhe dá um transporte, um jumento, para ele caminhar voltando para o lugar de origem de forma muito facilitada. Ele deveria perceber que as coisas não estavam corretas, porque quando você está em um lugar de guerra, não tem como ter sossego, tranquilidade. Os jovens de hoje, da igreja brasileira, precisam entender que viver no evangelho não tem como ser fácil. Se alguém diz para você que viver no evangelho tem a ver com conquistar, você está equivocado. Você ouviu o evangelho errado. O evangelho tem a ver com perder. O evangelho tem a ver com desgastar. O evangelho tem a ver com renunciar. Ele mesmo declarou: se você quiser me seguir, eu não quero saber dos seus sentimentos, dos seus desejos. Você precisa renunciar a você mesmo, tomar uma cruz, porque aqui não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Até os dons não tem a ver com a gente carrega o dom. Eu posso ter o dom de cura e morrer doente, porque o dom não é para mim, o dom é para o outro. Aleluia. Porque nessa fé não tem a ver com ter coisas em mim, em meu favor, tem a ver com a missão de Jesus. Então o que eu recebo em mim não é para mim, é para você. Aleluia. Eu poderia estar em casa hoje dormindo com minha família, você também, mas escolhemos estar aqui, não só por causa de nós, mas porque Deus está nos habilitando para servir alguém nesse tempo. Escute, você será apaixonado por pessoas a partir dessa conferência. Se prepare para avançar. Você se tornará apaixonado por pessoas. Você receberá o sentimento de Jesus dentro do seu coração. Mas você precisa entender: viver com Jesus não é fácil. Se em algum momento estiver fácil, você precisa orar e rever a sua vida cristã. Ela é difícil, ela é guerra. Você está em um lugar hostil. É uma questão de guerras de tronos. É literalmente a igreja colonizando a terra e encontrando pela frente obras do diabo. Perceba que Jesus declarou: eu fui enviado para desfazer as obras do diabo. O papel da igreja não é estar em um lugar confortável, onde as pessoas são agradáveis e perfumadas. Aqui é o lugar onde a gente recebe a unção. Mas a gente sai procurando lugares onde Satanás está trabalhando, e a gente vai lá e desfaz as obras de Satanás. O mundo está em chamas, mas eles não sabem que estão. Se você estiver de frente de um apartamento em chamas, e quem estiver lá é uma pessoa que você ama, você aperta a campainha, você bate na porta perguntando se ele quer ser salvo. Você arromba a porta, porque ele não sabe que o apartamento está em chamas, mas eu sei. E se eu sei, eu arrebento a porta e o arrasto, nem que seja derretendo pelo fogo, e eu entrego ele a alguém que pode regenerá-lo. Quando a carta de Judas está escrita, em um dos seus versos, Judas, um dos discípulos de Jesus, não aquele que o traiu, ele declara dessa forma: arrebata-os do fogo. Arrebatar é raptar, arrebatar é sequestrar. Sabe o que ele estava declarando?
Eu quero que vocês agora tenham uma nova mentalidade. O mundo está em chamas e o tempo está acabando. O senso de urgência estaciona no coração da igreja. E agora não é hora mais de fazer convites amorosos. Agora é hora de pegar alguém que está em chamas, sequestrá-lo, raptá-lo, colocar no porta-mala do carro, trazer para a igreja e jogar no altar e declarar: se você não sabe que precisa ser salvo, eu sei. Aleluia. Se você não sabe que precisa ser salvo, eu sei. Portanto, eu estou te trazendo para cá, para você ser salvo, porque não existe mais tempo. Rafael, mas eu aprendi que não é por força nem por violência. A parábola das bodas tem 3 estágios. O primeiro estágio, está tudo organizado. Eu fiz convites decorados. Eu quero que você entregue as pessoas que já estão convidadas. Quando o responsável por encher a festa vai atrás das pessoas convidadas, elas declaram: casei, não posso ir. Comprei um terreno e preciso vê-lo. Eu não posso ir nessa festa, avise que não irei. Então aquele que é responsável por encher a festa declara ao dono da festa: as pessoas não virão, tem outras coisas para fazer. O dono da festa declara: eu não me importo, o que eu quero é que a festa esteja repleta de pessoas. Então o segundo estágio do convite começa. Você sairá pelas ruas e procurará as pessoas, convide-os para vir, traga todos, por favor. Ele vai então e consegue encher a festa. Aparentemente o dono da festa deveria estar satisfeito, mas ele começa a andar pelos corredores e declara: tem lugar aqui, tem lugar aqui, tem lugar aqui, tem lugar ali onde vai ser construído. Aleluia. E o dono da festa declara: ei, ainda há lugar. E agora inicia o terceiro convite. Você concorda comigo que entre o primeiro e o último convite, o tempo foi passando e a festa está por começar? O dono da festa não vai alterar o horário. Ele está declarando: dentro do tempo estabelecido, eu quero que você acelere os seus passos. E agora eu quero mudar a forma de convite. Eu quero que você saia pelas ruas, vielas e becos. Peguem os coxos, os cegos, os marginalizados, aqueles que foram jogados na sarjeta. E eu quero que você force-os a entrar. Forçar a entrar é declarar: eu vou pegar você no colo, você querendo ou não, você vai para a minha igreja, porque é uma festa preparada, e eu sei que se você estiver lá, será atacado pelo amor de Deus, e você poderá se alimentar daquilo que Ele dispor à mesa. Chegou a hora de a gente entender, é tempo de forçar as pessoas a entrar. Aquele jovem que você já evangelizou de forma educada, aquela pessoa que você sabe que está desviado, é tempo de ser agressivo no seu evangelismo. É tempo de chegar na sala de aula com lágrimas nos olhos e declarar: eu vim do meu quarto e Deus acabou de me dizer que Ele quer te salvar. Eu quero orar por você aqui e agora, e eu sei que o Espírito Santo irá se manifestar. Se prepare, porque haverá uma revolução na sala de aula. Rafael, isso não é possível. Eu tenho pregado para adolescentes de até 12 anos de idade. Deus tem me mandado dizer: fale para eles levarem a Bíblia dentro da bolsa, porque eu quero construir oportunidades de salvação. Em um congresso com 1000 adolescentes, eu gritei isso e perguntei: tem alguém que já faz isso? Levantou 12 adolescentes. Sabe o que Deus me declarou? Rafael, não é que eles irão fazer, você está atrasado, eu já estou fazendo. Já existem adolescentes queimando dentro da sala de aula. Sabe o que eu quero declarar com isso? Eu disse para esses adolescentes, aí eu fui embora. Voltei 3 meses depois, e um adolescente chegou a mim e declarou: eu preciso contar o testemunho. Eu acreditei na sua palavra. Era domingo quando você pregou. Na segunda-feira eu peguei minha Bíblia, coloquei na bolsa. Eu não sabia o que fazer, o que aconteceria, mas apenas fui para a sala de aula. Minha professora não acredita em Deus. Minha professora tem uma ideologia que contraria os princípios e valores. Minha professora nunca falou de igreja. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que na sala de aula ela olhou e declarou: eu estou sentindo de ler um versículo. O problema é que não tem Bíblia. Ele abriu a bolsa e declarou: tem sim, tem sim, tem sim. Deus me falou que ia precisar desta Bíblia hoje. Você não entende o seu Deus. Deus, Ele é capaz de amolecer e endurecer o coração de Faraó. Faraó não conhece a Deus, mas quando Deus quer salvar, Ele entra no coração de quem não crê nele, e Ele faz a obra para que o libertador tenha voz. Aragaia, Suri mandará. Ele está confortável voltando embora, mas não deveria estar. Deveria estar se arrastando, deveria estar faminto,
deveria estar desidratado, deveria estar pele e osso, voltando para a cidade de origem. Mas quando ele atravessasse a fronteira, teria pessoas para pegá-lo no colo, para colocá-lo em uma mesa. Sabe por que vai ter uma mesa quando chegarmos lá na boda do Cordeiro? Porque ele sabe que você vai chegar com lágrimas nos olhos, cansado demais, e ele vai dizer para você: você disse não, mas aqui eu tenho tudo que você precisa para restabelecer a sua saúde. Aqui eu limpo dos seus olhos toda lágrima. Você está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Oh, aleluia, estou sentindo tanto carinho de Deus hoje. Aleluia, olhe para cá. Este profeta morre. Se ele tivesse vencido, Betel olharia para os profetas de uma forma diferente. Mas como ele foi morto, e as pessoas o encontrou mastigado, um leão o encontrou, o mastigou e o cuspiu de novo no chão. Tem um profeta que acabou de vaticinar contra o rei, que agora está jogado no chão, morto, triturado pelo leão. Quando as pessoas passam naquele lugar de fluxo, ele estava perto da volta, dava para ver Jerusalém. Era só ele ter dito mais um não, mas ele escolheu ceder. E agora ele morre. Ele é enterrado ali, no lugar onde ele não deveria ser enterrado. Ele precisava voltar para o lugar de origem. E agora, escute, um descrédito sobre a voz profética vai estacionar em Betel. Ninguém mais respeitará uma voz profética, ninguém mais. É nesse período onde a voz profética, olhe para cá, ela é prejudicada, ela é desrespeitada, que nenhum profeta mais quer fluir no Senhor. Eles começam a fazer alianças, os reis são trocados até que Acabe assume o trono. Jezabel é importada para estar ao lado de Acabe, de uma nação pagã, e agora ela está chamando e convocando os profetas, chamando a mesa e declarando: se você não fizer aliança comigo, você vai morrer. A voz profética está prejudicada. Obadias é um homem de Deus que serve no palácio. Apesar de estar no palácio, ele não se contaminou. Ele pega os profetas que não se encurvaram. Perceba, lembra aqueles 7.000 que Deus vai falar para Elias lá na frente? Quem está cuidando deles é Obadias. Obadias chega até os profetas verdadeiros e declara: vocês precisam se esconder em covas, não é o tempo de vocês gritarem. Deus ainda vai liberá-los, mas agora é hora de se esconder. Então ele esconde em covas, e ele alimenta esses profetas. Numa cova tem 50, na outra tem 50, na outra tem 50. São profetas que não veem a luz do sol, mas que Obadias, como uma figura do Espírito Santo, está levando tudo o que eles precisam para continuar vivos. Aleluia. A voz profética no Brasil, ela foi silenciada, mas Deus está mandando dizer: eu estou ativando de novo. Eu vim cuidando dos meus profetas com pão e água. A voz não era ouvida, mas eu liberarei a voz daqui a pouquinho. Enquanto esses profetas estão sendo treinados, Deus encontra um, e o nome dele é Elias, o tisbita. Elias, ele faz parte de uma família profética, que pela história, provavelmente era uma família profética extremamente corajosa, que não tinha medo de nada e de ninguém. Este profeta é treinado pela sua casa a enfrentar, combater qualquer tipo de autoridade espiritual. Elias, ele inicia o seu ministério, e ele não é igual a ninguém. As suas roupas não são iguais, a sua voz não é igual, o seu cardápio é diferente. A proposta de Deus é que ele resgate a autoridade da voz profética no Reino Norte. E o primeiro plano é declarar que Deus tem o controle sobre a natureza. Ele grita: por culpa do pecado de vocês, o céu vai se encerrar e não derramará chuva. 3 anos e meio e a chuva não é derramada. Elias então está sendo um agente promotor da voz profética na sua nação. A nação está voltando a respeitar. Enquanto a água não desce, não há colheita nem chuva, Deus cuida do seu profeta no ribeiro. Deus envia um corvo para trazer carne fresca, até que este homem é levado a Sarepta, e depois ele confronta todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele declara: vocês vão chamar o Deus de vocês e depois eu chamo o meu, vamos ver qual Deus é mais forte. O que está acontecendo ali é altar contra altar. Diga comigo: altar contra altar. Existem momentos da nação
que nós precisamos fazer o altar rivalizar com o outro. Nós estamos nesse momento no Brasil, e eu não estou falando de política, eu estou falando de algo muito mais poderoso. A palavra de Deus declara que as armas das nossas milícias não são carnais. Ele mesmo declara que nós não lutamos contra carne nem sangue. O nosso foco está equivocado. Nós estamos olhando para homens e ideologias, quando Deus está olhando para uma batalha espiritual que está travada nos céus. E a igreja quer, com ideologias. O evangelho não é uma ideologia, o evangelho é um estilo de vida. O evangelho é um lugar espiritual. Jesus declarou: se alguém disser que o reino está ali ou lá, é uma mentira. Ele está aqui entre vocês. Vocês carregam o reino. O que ele está declarando: vocês têm uma autoridade para depor as hostes malignas. Mas existem momentos em que a gente precisa colocar altar para rivalizar com o altar. O problema da igreja brasileira é que a gente não coloca mais o altar de Deus para desafiar as trevas. E é por isso que Satanás, inclusive, congrega em algumas igrejas Brasil afora, dizimam na igreja e faz a manutenção para que a igreja continue existindo, porque a igreja não faz nenhum problema contra ele. Quando Jesus chegou na sinagoga, tinha gente que congregava há décadas, mas quando ele prega com autoridade, o demônio que congregava e dava dízimo declara: porque vieste antes do tempo. Aleluia. O que nós precisamos viver é uma busca incessante pelo Espírito Santo do Senhor, para entrarmos numa dinâmica espiritual que você ainda não vive. Po Yong Cho escreveu um livro, A Quarta Dimensão, e ele declarava que se os cristãos tivessem uma dinâmica espiritual, eles conseguiam ver demônios nos postes, espalhados pelas ruas. Por que a gente não confere a dinâmica espiritual? Porque a gente não se prepara para o embate. Quando Jesus, enquanto homem, ele é levado pelo Espírito Santo para enfrentar a Satanás, quantos dias ele jejua? 40 dias e 40 noites. Você acha que ele jejua para vencer? Não. Satanás já está sentenciado, ele sabe disso. Jesus jejua porque na carne humana a vaidade está aflorando. Satanás vai trabalhar justamente na vaidade. Mas Jesus, ele jejua para poder entrar em uma dinâmica espiritual que, se não jejuar, não consegue entrar. Perceba que Satanás se apresenta corporalmente. Satanás pega ele e o transporta para lugares diferentes. Satanás apresenta visões para ele, inclusive dos reinos da terra. Como Jesus está conseguindo conferir essa dinâmica espiritual? Porque em 40 dias ele foi saindo da sua proposta carnal para entrar numa proposta espiritual. Inevitavelmente, se você vencer a sua carne, você vai entrar em uma dinâmica espiritual. Você verá o que ninguém vê, sentirá o que ninguém sente. Aquilo que está escrito na palavra, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aquele que creem. Ele preparou, está disponível, mas nem todos creem. Porque crer não é apenas torcer para dar certo, crer é ir em direção. O conceito de fé precisa mudar na nossa nação. Fé não é confiança, fé é conhecimento. Rafael, não, eu acredito que fé é confiança. Você está equivocado. Meu querido, você me conhece pouco, mas imagine que no primeiro dia você me encontrou e você tem R$1 milhão no banco. Você tem coragem de confiar em mim, entregar R$1 milhão para mim? Não, por quê? Você não me... Mas se você me conhecer profundamente, entender a minha natureza, você vai entregar e saber que é possível que eu multiplique e devolva mais para você, porque você me conhece. Uma confiança de qualidade só é gerada com um conhecimento de qualidade. É por isso que a fé tem a ver com ouvir a palavra de Deus. Se você ouve, você o conhece. Se você o conhece, você gera confiança. E se você gera confiança, você não precisa mais que ninguém te explique o que fazer. Você sabe o que fazer, porque você conhece o propósito de Deus sobre a sua vida. Você sabe o Deus que você serve. O que eu quero declarar com isso? Eu quero declarar que a igreja precisa usar fé para conhecer a Deus e tudo que está preparado para nós. Então há uma dinâmica espiritual pronta para você viver. Se você não entrar nela, você vai continuar sendo um igrejeiro, e daqui a pouco estará frustrado com algum aborrecimento religioso, colocando a culpa em um pastor pelo seu desvio. As pessoas desviam porque não caminharam em conhecer o Senhor. Paulo vai declarar: eu conheci o amor dele, e agora ninguém mais me separa desse amor, nem a altura, nem profundidade, nem o presente. E ele fala, nem o futuro. Se ele não viveu o futuro, como é que ele pode falar dele? Ele está declarando: eu já não preciso mais saber do futuro, eu conheço. Então meu futuro já está garantido, não importa pelo que eu passe, eu estou agarrado nele, ele está agarrado em mim. Nem as potestades poderão me separar do amor de Deus. Então chegou a hora de conhecermos o poder do nosso Deus e colocar altar contra altar. É hora de olhar para as trevas
e declarar qual é a taxa de criminalidade da cidade de Piracicaba. O que está acontecendo? Qual é a quantidade de suicídios que está acontecendo aqui? Sabia que a igreja precisa ter estatísticas? Teve uma vez em Limeira, eu era líder de jovens, do geral de jovens. A gente, pelo Espírito, entendeu. Vamos entender qual é a taxa de criminalidade. Era altíssima. A gente começou a orar, baixou drasticamente. Eu estava ouvindo um podcast ainda ontem, durante a viagem, e um pastor de Nova York, ele estava declarando, a criminalidade estava altíssima. A gente começou a orar 3 meses, a taxa caiu em 30%. Ou a gente crê na nossa oração, é melhor ir embora para casa. Ou a gente entende que o nosso altar é mais poderoso do que qualquer trevas, ou a gente deve ir embora para casa porque a gente está perdendo tempo. Este livro não é um livro de meias verdades, esse livro é uma palavra verdadeira, absoluta. O que está aqui está disponível para acontecer. Tem alguém que está entendendo isso? Digo amém. Eu estou concluindo. Olhe para cá. Altar contra altar. Você deve colocar um bezerro aí no teu altar e comece a chamar o seu Deus. O tempo vai passando, não acontece nada. Elias inclusive debocha declarando, ele deve ter realizado um passeio, daqui a pouco ele chega para ouvir vocês, aleluia, como eles estão se automutilando, indo à morte, e o Deus deles não chega. Elias declara, agora sai de cena, é minha vez, traz o meu bezerro, deixa eu arrumar essas pedras e colocá-las em ordem, para simbolizar as 12 tribos, pode fazer uma cova ao redor, pode encher de água, joga água também no bezerro, nada vai impedir o que Deus vai fazer aqui. O altar é maior do que o de vocês, é mais poderoso que o de vocês. Ele começa a orar, fogo desce do céu, lambe a água, consome o bezerro. E então Elias declara, agora chegou a hora de decidir. Até quando vocês vão ficar aí se perdendo nesta fé? Ele mata quem não crê. São 400 profetas de Baal assassinados. E Elias agora está perto de ver uma chuva descendo do céu. Olha o que Elias declara para o rei Acabe. Vai para sua casa comer e beber, porque eu ouço um barulho pesado de chuva. Espera aí, são 3 anos sem uma nuvem, e ele está ouvindo barulhos pesados de chuva. Por quê? Sabe quando Jesus declara que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade? Adorar em espírito é não depender de uma atmosfera externa, para você oferecer os seus elogios a Deus, porque o que você vive já está dentro de você. Sabe o que Elias está dizendo? São 3 anos e meio sem chuva, mas a chuva não está fora, a chuva está dentro. Eu já ouço a chuva dentro de mim, ela já é uma realidade dentro de mim. Já que a chuva é uma realidade dentro de mim, eu irei dobrar os meus joelhos, colocar a minha cabeça entre as pernas. O que Elias está fazendo no Carmelo é uma posição de uma mulher perto para dar à luz. Sabe o que Elias está dizendo? A chuva que está dentro de mim, eu irei gerá-la para que ela seja uma realidade do lado de fora. Aleluia. E eu não me levanto enquanto eu não perceber que nasceu. Aleluia. Eu não saio dessa posição de quem gera enquanto eu não perceber que nasceu. Então ele, enquanto está gerando, ele manda alguém para conferir o céu. Esse garoto vai 7 vezes. Na última vez ele declara, olha, eu fui 6 vezes, em todas elas não havia absolutamente nenhum resquício de chuva, mas agora, me parece que você conseguiu. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que ele está dizendo? Já nasceu, aleluia. Pode ser pequeno, mas aquilo que era realidade dentro de mim, já é realidade do lado de fora, e uma chuva poderosa vai nascer. Sabe o que Deus manda declarar? Você não será mais aquele que vem no grupo de adolescentes e jovens, para estar em uma atmosfera para sobreviver. Você agora carrega uma chuva dentro de você, aleluia. E onde você chegar, você pode gerar essa atmosfera que já é realidade dentro de você, para o lado de fora. Você precisa crer nisso. Elias, ele grita, e uma chuva está começando a descer, uma chuva torrencial. E agora que entra a conclusão, eu preciso daquele pano ali. Eu preciso do mais novinho aqui, de um adolescente mais novo que esteja aqui hoje. Quem será? Quem será? Tem que ser um menino, só para a gente simbolizar. Tem, mais novinho de tudo. Pode vir. Se não vir, eu vou buscar, é pior ainda. É muito pior. Tem alguém?
Quem é o mais novo? Cagueta ele aí, ó. Esse cara é o mais novo, cagueta ele ali. É ele? Então vem para cá, vem. Vai ser bom para você, pode vir. Isso. Quantos anos você tem? Você tem 16 anos, qual é o seu nome? O seu André. André, você vai ficar lá, ó, perto do tecla lá, fica lá, daqui a pouco você entra em cena. Ok? Então perceba isso. Jezabel manda uma notícia para Elias e declara: eu irei te procurar, irei te matar. Elias venceu todas as suas guerras, mas agora ele percebe que algo aconteceu dentro dele. Ele sentiu medo. Diga comigo, medo. Mais forte, medo. É a primeira vez que ele sente medo. E ele vem de uma família que provavelmente durante o exercício profético nunca sentiu medo. E ele entende que ele não pode mais assumir a unção que é dos seus pais. Perceba isso. Ele não tem autoridade porque sentiu medo de assumir a unção que é dos seus pais. Então, ele tem um caminho pela frente. Minha querida obreira, minha menina, Elias tem missões para cumprir, mas ele muda a sua rota, a rota que Deus havia planejado para ele, a rota onde Deus estaria ao lado dele, para fazer ele viver os maiores milagres. Ele muda a rota e ele caminho de um dia, e ele está tão cansado que ele deita debaixo de uma árvore. Você concorda comigo que o Deus que foi pintado na igreja brasileira até hoje iria desprezá-lo, iria chutá-lo? Porque se você não quer me seguir, você não serve para mim. Mas Deus não é assim. Você precisa corrigir a sua visão. Deus não está com você para te usar. Aleluia. Você pode não querer ser usado por Deus, Ele vai te amar, porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O amor que Ele tem por você não depende de você. A grande verdade é que você nem sabe amá-lo. João vai dizer: eu o amei porque Ele me amou primeiro. Se Ele te amou primeiro, significa que o amor que você tem por Ele não é seu, é dele. Ele te ensinou a amá-lo. Você está entendendo isso? Eu conheci uma mãe. Essa mãe teve um filho. Ela cuidou do menino no caminho que se deve andar, mas ele se enveredou pelo caminho dos entorpecentes na adolescência, e na sua juventude ele foi preso no sistema prisional a 1000 quilômetros de distância. Esse garoto só a desonrou. Ela não precisa ir visitá-lo, mas há um amor poderoso dentro dela. É o amor de mãe. Para mim, o amor de Deus que está colado na alma de uma mulher, que só é ativado quando ela se torna mãe. Perceba, esta mulher é tomada por um amor e declara: eu não tenho dinheiro, mas vou vender algumas coisas para comprar um presente. Toalhas brancas, roupas de cama brancas, eu quero levar ao meu filho, ele precisa ter um conforto melhor naquele lugar. Ela não tem dinheiro, gasta o dinheiro para comprar a passagem de ônibus, e ela passa dias na estrada. Quando chega no sistema prisional, passa por aquela revista invasiva, indelicada, que só as mulheres que visitam seus presos sabem como é. Quando ela chega diante do seu filho, vai colocar o presente na mão, ele se afasta e diz: por que a senhora veio? Eu não te amo. Qualquer um jogaria esse presente no lixo, iria embora, ou daria uma surra nesse moleque. Esta mãe pega o presente, coloca na mão dele e declara: você precisa disso, vai ser bom para você. E você precisa saber que eu não vim aqui por causa do seu amor, eu vim aqui porque eu te amo. Aleluia. Você acha que Deus te visita porque você cantou incrivelmente aqui? Você acha que Deus me visita porque eu estou tentando oferecer uma oratória excelente? Não tem a ver com a minha performance. Na verdade, o meu papel aqui é atrapalhar o quanto menos o Senhor, porque se hoje eu não viesse, Ele usaria qualquer um de vocês e poderia ser mais incrível ainda. Então o meu papel é atrapalhar o quanto menos Deus, porque Ele vai fazer, porque agindo Deus, quem impedirá? A única questão é: Deus não vai me descartar, porque eu não quero fazer. A única coisa é que eu terminarei a minha vida olhando para trás e declarando: eu poderia ter oportunidade de andar com Deus na terra, Ele estava disponível e eu não quis. Eu quero dizer, jovem, você vai se arrepender, e não porque vai ser punido, mas porque você está escolhendo ser apenas um coadjuvante, quando Deus está dizendo: eu quero que você seja um protagonista. Você precisa hoje assumir essa identidade cristã e andar com Deus de uma vez por todas. Deus pode puni-lo. Olha o que Deus declara para um anjo: desce lá, cozinha um pão, eu quero na temperatura certa, bem torradinho, passado na manteiga, eu quero uma água refrigerada, coloca perto dele, espera ele dormir. Quando ele acordar, não acorda ele, quando ele acordar, você oferece carinho, amor. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tiro o medo com a mão, eu ministro amor, porque o amor lança fora todo medo.
O que Deus estava dizendo para ele é: você tem medo, eu tenho amor. Aleluia. E Elias come, e ao invés de se levantar e declarar: Senhor, eu entendi, não, ele dorme de novo. O anjo poderia ter ido embora, mas o anjo está lá esperando mais uma noite de sono. Quando ele acorda, pão cozido, água refrigerada, ele acorda de novo. Então Deus declara para ele: eu tenho um caminho longo para você ainda. Deus está dizendo: eu ainda conto com você, apesar do seu medo, da tua dúvida, do teu dilema, das suas angústias. Na verdade, atrás da sua dor está o seu ministério. Deus está dizendo para alguns jovens aqui: eu não tenho problema da sua dúvida, você pode nem acreditar que eu existo, eu continuarei te perseguindo, porque eu sei que quando você tiver uma experiência poderosa comigo, não importa se o professor formado em Harvard vai chegar para você e dizer que Deus não existe, você vai dizer para ele: eu também acreditava assim, mas eu tive um poder e um encontro com ele, e agora eu vim do quarto e acabei de conversar com ele. Deus está declarando: na sua dor existe o seu ministério, e ele não tem problema com as suas dúvidas. Pedro, naquele dia de pesca, fez a pior pesca da sua vida. Para mim, se eu vejo um homem que passou uma madrugada inteira na lua cheia e na maré, melhor para se pescar, e ele declara: eu só tenho lixo na minha rede, eu declaro: você é um péssimo pescador. Você é um péssimo. Você deveria fazer qualquer coisa menos pescar. Jesus olha para ele e declara: eu conto com você no futuro, mas eu quero fazer de você um pescador. Sabe o que Deus está dizendo? A tua angústia, a tua dor, o teu fracasso vai servir para mim como ferramenta de trabalho. E eu vou usar você com todas as suas habilidades conquistadas até agora, para você mudar a vida de outras pessoas. Cada dor, cada angústia, cada tristeza vai servir para o Senhor como ferramenta de trabalho. Eu prometo que estou terminando. Olha para cá. Elias se fortalece e vai para dentro de uma caverna. Dentro da caverna, Deus vai até ele e declara: o que você está fazendo aí? Você concorda comigo que a gente já teria abandonado? Já teria colocado o outro no lugar? Sim ou não? Vamos ser sérios. Deus está lá. Deus está dizendo: eu ainda conto com você, cara. Eu estou correndo atrás de você, e na verdade você deveria estar correndo atrás de mim. Nós precisamos inverter esse papel. Aí Elias sai dizendo: eu estou sozinho, eu trabalhei sozinho. Olha o que Elias declara: eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está assumindo um fardo que Deus não colocou sobre ele. Deus nunca disse para ele ser melhor que o pai. Você não é igual ao seu pai. Seu pai e seu avô são muito mais fortes do que você. Você não conseguiria fazer 10% do que o seu avô fez. Eu não consigo fazer 5% do que meus avós fizeram. Eles saíram da zona rural, eles não tinham energia elétrica, não sabiam nem ler. Desbravaram e trouxeram você até onde você está. É possível que você tenha vindo de carro para cá. Eles não tinham essa oportunidade, mas romperam mesmo assim. Você não é igual ao seu pai. Você é muito mais fraco que ele. Você é muito mais limitado que ele. Mas Deus está dizendo: quem disse que eu quero que você compare-se com as gerações que se passaram? Eu estou chamando você por causa de você. Estou chamando você por causa da sua personalidade. Seu pai pode ser incrível, mas a voz dele não funciona no modelo mental que está em vigência. Eu preciso de você, porque você sabe se portar nesse tempo. Eu quero derramar vinho novo sobre odres novos, odres que ainda não receberam nada dentro de si. Portanto, o Senhor está declarando: eu quero você por causa de você. Então, como Deus percebe que Elias não quer funcionar, Deus declara para ele: então vamos marcar um ponto de encontro. Já que você não quer, o céu te conhece, e eu não posso ignorar o que você já fez até agora. Então vou preparar uma festa incrível para a sua chegada. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso que você vá até um jovem. Eu quero que você entregue a sua capa para ele. Vocês estão comigo, não estão? Faz uma música aí de quem está indo entregar uma capa para alguém. Aleluia. Eliseu estava trabalhando. Então faz de conta que você está empurrando bois. Consegue empurrar um boi? É assim que você empurra um boi? É mais ou menos assim. Pode ficar parado, sabe andar parado? Vai ficar bastante tempo assim, então não para não. Olhe para cá. Esta capa tem história. Permita-me usar essa ilustração. Nessa capa tem farelo do bolo daquela viúva de Sarepta, que não tinha comida para fazer para os seus filhos. E ele declarou: não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. Aleluia.
Nesta capa tem a umidade da chuva que caiu do céu depois de 3 anos e meio, chuva gerada pelo profeta. Nesta capa, Oragá, tem fibras de carne que o corvo trazia para ele comer. Nessa carne tem cheiro de fumaça do fogo que desceu do céu e consumiu o holocausto. Nessa capa tem pelos do bezerro que ele sacrificou para poder servir de sacrifício. Nessa capa tem sangue seco dos profetas que ele matou à espada na beira do ribeiro. E Deus está dizendo para ele: há um tempo de transição estabelecido. Se você não vai mais funcionar, eu preciso continuar com uma nova geração. Então eu preciso transicionar. Escute, você precisa entender que quem carrega a unção pode morrer, a unção não morre. Eliseu morreu, a unção estava sobre ele, mas quem entrou na cova e entrou em contato com a unção, ressuscitou, porque a unção não morre. Eu preciso dizer que a unção de Billy Graham está disponível. Eu preciso dizer que a unção de Aimee Semple McPherson está viajando. Eu preciso dizer que a unção de grandes homens de Deus que estão se aposentando e tombando agora está liberada. E Deus está declarando: eu não quero saber se você é melhor ou pior do que seus pais. Eu estou indo em direção de uma nova geração. E não importa se essa capa tem história, eu quero entregar essa capa para você. Coloque essa capa nas costas. Deus está declarando: há um tempo de transição no Brasil. São 100 anos do Evangelho Quadrangular. A capa que já andou e fez história está estacionando sobre esta igreja nesta manhã. Se prepare, você não se sente capaz, você é apenas um jovem qualquer. Deus está vindo em sua direção, Ele não tem outro para usar. Vai ter que ser você. Vai ter que ser você. Eu quero perguntar: tem Eliseus de Deus aqui? Se tem, se coloque de pé, por favor. Aleluia. Segura. Fique tranquilo, pode ficar leve. Da capa. Se fosse hoje, eu diria: Senhor, aleluia, eu sirvo ao Senhor desde os 17 anos de idade. Eu já preguei em milhares de altares. Eu já vi o Senhor parar a chuva. Eu já vi o Senhor levantar coxos em minha frente. Eu já vi o Senhor curar o câncer. Eu já vi o Senhor abrir a madre de mulheres estéreis. Mas eu não posso viver para sempre. Eu preciso ser um pai espiritual que discipula uma nova geração. A gente precisa ter uma visão geracional. Deus não pode ser o pai de Abraão para sempre. Esta aliança que está no meu dedo, ela precisa caminhar em direção de uma nova geração. Porque eu não estou pregando aqui porque o Lê me conhece. Eu estou pregando aqui porque meu avô em 1950 levantou as mãos no meio do mato, da roça, e declarou: eu quero essa aliança, e eu prometo que vou fazer ela transicionar para minha filha, vai transicionar para o meu neto. E hoje o meu avô não está mais vivo, mas eu estou lutando todos os dias à noite, abrindo a Bíblia e declarando à minha filha: tem uma aliança que em 1950 veio para nossa família, e ela não vai sair daqui. Você precisa conhecer a Deus. Ei, eu lutei muito por essa capa, mas eu não posso viver para sempre. O Brasil está vivendo algo único na humanidade. O Brasil envelheceu em 20 anos, o que a França demorou 200 anos para envelhecer. Sabe o que isso significa? Que velhos estão se aposentando e tombando. As responsabilidades deles recairão sobre vocês inevitavelmente. São poucos jovens despreparados para assumir responsabilidades de pessoas competentes. Aleluia. E não tem como alterar isso. Essa é a realidade do nosso tempo. Satanás descobriu que tem poucos jovens habilitados para receber muitas responsabilidades, e então ele está atacando a juventude. No Brasil, escute, a cada 17 minutos um jovem é assassinado. No Brasil, a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. 70% delas são menores de 17 anos de idade. No mundo, ano passado, houveram cerca de 51 milhões de abortos, esses os registrados. Perceba que 80% das crianças de 9 anos de idade já foram expostas à pornografia explícita. Satanás está atacando, porque ele entende que há poucos jovens para muita responsabilidade. Se nós olharmos no âmbito espiritual, se a unção não morre com quem morreu, significa que existem muitas unções para pouca gente. Deus vai ter que, assim como fez no tempo de Juízes, tentar encontrar, pessoas para derramar mais do que uma unção. Quando no tempo de Juízes ele tem uma unção de sacerdote, uma unção de profeta e uma unção de juiz, ele tenta encontrar 3 adultos, não encontra.
Ele vai atrás de 3 mães que têm úteros saudáveis para gerar filhos e entregar ao Senhor, mas as mães não querem gerar filhos para ser resposta, querem gerar filhos para satisfazer suas carências. Então Deus procura uma mulher estéril. Ele tem 3 unções, e uma mulher estéril está dentro da igreja, chorando e dizendo: se tu me deres um filho, eu entrego a ti. Deus declarou: eu achei o útero, ele é enfermo, mas eu vou curar. Aleluia. E eu, ao invés de encontrar 3 pessoas para 3 unções, eu vou derramar uma unção tríplice sobre ele. Samuel não conseguia discernir a voz de Deus quando começou. Deus falou 3 vezes, ele não entendia nada, porque Deus é um ser paciente. Deus está dizendo: eu não quero ninguém pronto, eu quero ter o prazer de ser o seu pai e te gerar. Você será o meu filho. A terra não espera pregadores nem cantores, a terra espera expectação, filhos que manifestem a cultura do pai na terra. Se o meu pai estivesse aqui, ninguém precisaria dizer que ele é o meu pai. A circunferência abdominal, o nariz todo, a minha estética prejudicada é igualzinha a dele, todos diriam: este é filho daquele homem. Sabe o que Deus está declarando? A terra precisa ver filhos que foram criados por um Deus eterno, andando por essa terra e manifestando a cultura do céu. Ei! Satanás quer matar você, quer matar essa geração, porque ele sabe que você está em uma incubadora. A igreja do Brasil ficou estéril por um tempo, mas perceba que Deus está expandindo o útero. Aquela construção não é apenas uma obra de alvenaria de um pastor sonhador, é um útero curado. Você sabe a história da sua cidade, você sabe que essa cidade viveu esterilidade por um tempo, mas Deus está dizendo: eu estou curando esse útero há 10 anos, e agora chegou a hora de gerar. Chegou a hora de gerar. Você está em um útero, e Deus está declarando: eu tenho unções para derramar sobre você. Recebe. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.